Amado ouvinte, quantos de vocês já se perguntaram: qual é o meu propósito? Para que estou aqui? Hoje, vamos mergulhar em Romanos capítulo 1, versos 1 a 7, uma passagem que parece simples, mas que contém verdades explosivas sobre quem somos em Cristo e por que Ele nos salvou. Este não é apenas o prólogo de uma carta apostólica, é um manifesto divino sobre identidade, missão e a soberana graça de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Imagine Paulo, um homem que outrora perseguia a igreja com violência, agora se descrevendo como servo, uma palavra grega que denota submissão radical. Spurgeon, em seu sermão O Servo de Cristo, declarou: a maior liberdade do cristão é encontrar-se nas cadeias da graça. Paulo não via sua conversão como uma mudança de carreira, mas como uma redefinição total de existência. Querido amigo, você já considerou que, ao crer em Cristo, você também deixou de ser seu próprio Senhor? Romanos 14:8 ecoa: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Mas há mais, que ele prometeu antes por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos 1, verso 2. Aqui Paulo conecta o Evangelho à história sagrada. A salvação não surgiu do nada na encarnação de Cristo. Ela estava escrita nas promessas de Gênesis 3:15, nas vitórias de Davi, nos sofrimentos de Jó. Como disse Spurgeon, a Bíblia é uma única narrativa com 1000 capítulos e Cristo é o herói em cada um deles. O Evangelho não é uma improvisação divina diante do pecado humano, é o plano eterno de Deus. Efésios 1:4. E quem é o centro deste Evangelho? Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e designado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Versos 3 e 4. Paulo não está apenas falando de Jesus como um profeta ou modelo moral. Ele está proclamando que o homem Jesus é o Filho de Deus em poder, cuja ressurreição validou sua divindade. Lembre-se de Lucas 24:26. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? A cruz e a sepultura não foram o fim, foram o prelúdio da vitória. Agora, o versículo que deve nos paralisar. Por meio de Cristo, recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, por amor do seu nome. Romanos capítulo 1, verso 5. A graça de Paulo não foi dada para conforto pessoal, mas para missão global. O mesmo vale para nós. Em Mateus 28:19, Jesus ordena: e depois fazei discípulos de todas as nações. Você já viu alguém que, após encontrar Cristo, não sentiu o desejo de compartilhar essa esperança? Spurgeon advertia: um cristão mudo é um paradoxo, como uma lâmpada que se recusa a brilhar. E quem são os destinatários? A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Romanos capítulo 1, verso 6. Roma, a capital do Império Pagão, cheia de escravos, soldados, comerciantes. E ali, um povo amado de Deus. Não por méritos, mas por graça, como em Efésios 2:10. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. A palavra santos não se refere a perfeitos, mas a separados. Como Israel no Êxodo, agora somos um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Mas espere, há uma implicação chocante aqui. Romanos 1:7 termina com: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz? Como podem coexistir? Porque a graça não é uma licença para continuar no pecado, mas o poder para viver em paz com Deus e com o próximo. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta paz não é a ausência de conflito, mas presença de Cristo em meio aos conflitos. Há séculos em Roma, um escravo chamado Onesíforo ouviu o Evangelho. Antes, sua vida era definida por correntes e obediência forçada. Após crer em Cristo, ele escreveu a Paulo:
Agora sirvo não por medo, mas por amor. Minha identidade não é escravo de César, mas servo de Cristo. Esta é a mesma transformação que Paulo descreve em Filipenses 3, 7 e 8. O que para mim era ganho, isso considerei perda por Cristo. Tudo considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Querido ouvinte, onde você está hoje? Talvez você se veja como um fracasso, alguém não suficiente, ou como Paulo antes da conversão, cético quanto ao poder do Evangelho. Mas Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7, não é apenas para cristãos de primeira geração. É um espelho para todos que carregam o nome de Cristo. Spurgeon, em seu sermão O Chamado do Evangelho, clamava: "O mundo está em chamas e você segura a única fonte de água." Paulo não viu sua salvação como um selo de aprovação celestial, mas como uma comissão. E nós? Em uma era de individualismo espiritual, muitos tratam a fé como um seguro para a eternidade, esquecendo que somos embaixadores de Cristo, de 2 Coríntios 5:20. Romanos 1:5 não deixa espaço para cristianismo passivo. Recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as nações. Pense nisso. Quando você aceitou Cristo, não apenas escapou do inferno, tornou-se parte de um exército de libertação. Como disse o próprio Spurgeon, a igreja é o hospital onde os feridos são curados para voltar à batalha. Mas atenção, Romanos 1, de 1 a 7, não é apenas um hino à graça, é um alerta contra a falsa segurança. Quantos hoje profetizam paz sem arrependimento, como os falsos profetas de Jeremias 6,14? Paulo não começa com "vocês são bons", mas com uma identidade radicalmente transformada. Em Atos 26:18, Jesus diz a Paulo, para que abram os olhos e se convertam das trevas à luz e da potestade de Satanás a Deus. A salvação não é adicionar Jesus à sua lista de conquistas, é entregar-lhe o controle total. Você pode estar pensando, mas e meus erros, minhas dúvidas? Leia 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça não nega a realidade do pecado, ela o vence. Em Romanos 2:21-24, Paulo adverte: "Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, roubas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, cometes?" Hoje muitos carregam o título de cristão, mas vivem como pagãos. Spurgeon, em seu sermão A Hipocrisia Envergonhada, declarou: "Um cristão falso é um blasfemo ambulante." Romanos 1:7 não é apenas um endereço postal, é um chamado à coerência. Somos chamados para serem santos, não para nos glorificar, mas para refletir a santidade de Deus. 1 Pedro 1:16. Por fim, a saudação de Paulo. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em um mundo marcado por conflitos, crises e incertezas, esta paz não é uma ilusão. É a própria presença de Cristo, que acalmou a tempestade. Marcos 4:39. Como disse Spurgeon, a paz de Cristo não depende do barômetro externo, mas da rocha interna. Você pode estar cercado por problemas, mas em Cristo você tem paz. João 16:33. Como Romanos 1:7 tem impactado sua visão sobre identidade e propósito em Cristo? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos aprender juntos. Se este estudo abençoou sua vida, curta este vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus hoje. Até o próximo estudo.